Então, vamos identificar as fases do ciclo ventilatório quando, ali na curva, quando a gente vai observar, né, quando a gente está monitorizando a curva pressão-tempo. Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? Disparo, né? Então, só lembrando aqui, ó, curva pressão-tempo, tá? O paciente está ventilando em PCV, ó, a gente consegue ver que o que eu quero dizer PCV? Pressão controlada. Então, então aqui, ó, ela vai estar numa linha reta, ela não vai variar. Você não tem variação de pressão, ela vai ser uma pressão constante na via aérea, tudo bem? E aí eu tenho aqui, ó, a fase do disparo, né? Então, relembrando, fases do ciclo ventilatório, fase ins, ciclagem, fase ex e disparo, tudo bem? Então, a gente começa aqui, ó, disparo, onde está o disparo? Aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Quando que vai formar esse ângulo de 90 graus, Cíntia? Quando o meu paciente estiver entregue na ventilação, tudo bem? Quando o seu paciente não tem drive ventilatório, você vai ter essa curva aqui, ó, esse padrão de reta aqui, né? Um ângulo reto vai ser formado. Isso significa que o seu paciente não está disparando o ventilador, tá? O seu paciente não está disparando o ventilador, deixa eu apagar. Então, aqui eu tenho um disparo a tempo, Lembra que é importante, quando a gente viu lá na aula dos parâmetros ventilatórios, lembra quando a gente viu a aula de parâmetros ventilatórios, quando a gente viu as particularidades de cada parâmetro, que a modalidade PCV, o disparo dele é a tempo. O que, que eu quero dizer com disparo a tempo? Que a cada X segundos, o ventilador ele vai fazer um disparo. E esse disparo, ele está relacionado com a frequência respiratória e com o tempo inspiratório, tudo bem? Então, eu tenho aqui, o meu disparo ele pode ser a tempo ou ele pode ser ali a pressão ou a fluxo. Aqui está me dizendo o quê? Quando que vai ser a pressão e a fluxo? Quando o meu paciente entra no ventilador. Quando o meu paciente faz um esforço, e aí ou ele vai detectar... Desculpa, gente. Ou ele vai detectar a diferença da pressão, a diferença pressórica, ou ele vai detectar ali uma redução no fluxo basal, tudo bem? Então, disparo a fluxo e a pressão quando o meu paciente entra no ventilador, quando o meu paciente tem drive ventilatório, e disparo a tempo, quando o meu paciente está entregue, meu paciente não está ventilando, não tem esforço. É aquele paciente que está sedado ali com raios de -5, ali bloqueado, um paciente com bloqueador neuromuscular, ele vai estar assim. Um paciente neurológico que está em coma, ele vai estar assim, tá? Então, isso aqui, quando você encontrar, né, quando você estiver fazendo a monitorização, o primeiro ponto, identifique o disparo. Ah, então eu tenho aqui, ó, o disparo realizado pelo ventilador porque está formando um ângulo reto. E a ciclagem? Onde ocorre a ciclagem? Relembrando, ciclagem, mais uma vez, ciclagem, mudança de um ciclo, transição da fase ins para a fase ex. Então, aquele paciente, observando como que acontece no ventilador, eu tenho ali o meu ventilador mecânico e eu tenho duas válvulas, né? A gente viu lá na montagem do ventilador que eu tenho a válvula ins e a válvula ex. Então, o que, que acontece? Quando o meu paciente vai inspirar, válvula ins e válvula ex, tudo bem? Quando o meu paciente vai inspirar, eu tenho uma abertura da válvula ins e fechamento da válvula ex. E aí eu tenho esse fluxo de ar passando aqui. E aqui, essa aqui é a fase inspiratória, tudo bem? E como que ocorre a ciclagem em PCV? A tempo, né? Ele ocorre a tempo. Então, se eu coloquei 1 segundo para a fase inspiratória, quando passar 1 segundo, o que, que vai acontecer? A válvula ins vai fechar e a válvula ex vai abrir. E aquele ar que passou para o paciente, agora ele volta para o ventilador. Então, o que, que é isso aqui? Ó? Isso aqui é ciclagem. É essa mudança, é isso que é a ciclagem. É a mudança da fase ins para a fase ex. E como que ocorre a ciclagem em PCV?
a tempo. Quando aquele tempo inspiratório, se eu coloquei 1 segundo, quando terminou aquele tempo inspiratório, a válvula ins fecha e a válvula ex abre. E em que momento isso aqui vai acontecer? Então, vamos lá. Teve o disparo aqui, né? Teve o disparo a tempo também, conforme a frequência respiratória programada. A cada ciclo eu ajustei. Vamos pegar aqui para ficar simples o exemplo? Digamos que eu ajustei ali uma frequência respiratória de 10 incursões por minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Então, se a gente divide, a gente tem ali 10 por 60, a gente tem ali 6 segundos. Então, eu tenho, a cada 6 segundos, eu tenho um novo ciclo, tudo bem? Eu tenho um novo ciclo. Então, é assim que vai ocorrer o disparo a tempo na modalidade PCV. Então, a cada 6 segundos eu tenho um novo ciclo. Se o meu paciente não entrar, a cada 6 segundos eu tenho um novo ciclo. Então, ocorreu aqui o disparo, aí o que acontece? Disparo, abertura da válvula ins, né? Aí, fase inspiratória, eu tenho aquela passagem daquele fluxo, daquela pressão. Alcançou o tempo que eu pré-determinei, o que vai acontecer? Vai fechar a válvula ins e abrir a válvula ex. Aqui é a ciclagem, justamente nesse outro ângulo reto superior, nesse ângulo reto superior, é a ciclagem. Pum! Abriu a válvula ex, o que acontece? Sai todo o ar. E esse ar, ele vem para a linha zero? Não, ele não vem para a linha zero. Esse ar, o que vai acontecer? Ele vem até o nível de quem? Ele vem até o nível de quem? O nível da PIP. Então, veja aqui, ó. Aqui eu tenho 0 e eu tenho 10. Concorda comigo que está na metade? Então, aqui eu tenho... Oh, meu Deus! Então, aqui eu tenho uma PIP de 5. Aqui eu tenho uma PIP de 5. E aí, quando abrir essa válvula, o que vai acontecer? Esse fluxo ele vem até a PIP. E aí ele volta, ó, fase ex. Tudo isso aqui é fase ex, ciclagem, e aí eu tenho a fase expiratória. Então, lembrando que na curva de pressão não toca na linha zero, a não ser que eu tenha uma PIP de 0, mas a gente não ventila o nosso paciente com PIP de 0, tudo bem? Então, vamos continuar aqui. O que mais que a gente vai identificar? Ciclo total, tempo inspiratório e tempo expiratório. Eu já até mostrei no outro, mas vamos reforçar aqui, caso tenha ficado alguma dúvida. Então, tempo total do ciclo. Vamos pegar aquele exemplo que eu falei, né? Daquela frequência respiratória de 10. Então, eu tenho aqui, a cada 6 segundos, eu tenho um novo ciclo. Então, eu tenho o meu ciclo aqui, ó, durando 6 segundos, né? Então, eu tenho aqui, ó, 6 segundos, a cada 6 segundos, um novo ciclo. Então, esse tempo total aqui, se eu ajustei uma frequência respiratória, se eu ajustei um exemplo, tá? Só para ficar mais didático. Uma frequência respiratória de 10, então eu tenho o quê? E 1 minuto tem 60 segundos, né? Então, eu tenho aqui, ó, 60 dividido por 10, né? E aí eu tenho aqui, ó, 6 segundos, tudo bem? E aí o que vai acontecer? A cada 6 segundos. Então, meu tempo total são 6 segundos. Tudo isso aqui vai durar 6 segundos. E aí, digamos que se eu ajusto um tempo inspiratório de 1 segundo, ajustei um tempo inspiratório de 1 segundo. E se dura 6 segundos, então eu tenho o quê? O meu tempo expiratório durando o quê? 5 segundos, certo? Então, isso aqui é uma relação, ó, uma relação ins e ex, né? Quantas ins para quantas ex. Então, claro que não é esse exemplo aqui, tá bom? Uma frequência respiratória de 10, a gente tem um prolongamento, mas isso aqui é só para ficar claro para você. Então, se eu tenho aqui, ó, se isso aqui é meu tempo inspiratório, digamos que isso aqui demora 1 segundo. Esse fluxo demora 1 segundo para entrar. E aí eu tenho agora o meu tempo expiratório, que é tudo isso aqui, ó. Exalou, né? Lá em cima ciclou, e aqui eu tenho o quê? A minha expiração, que dura aqui, ó, por exemplo, 5 segundos. Então, aqui eu tenho tempo ins, e aqui tudo isso aqui, ó, tempo ex.
Tudo bem? Então, esse é o ciclo total, deixa eu apagar, esse é o ciclo total. Aqui, ó, de amarelinho, o ciclo total. Tempo ins, ó, desde o disparo até aqui, ó, então a gente tem disparo, tempo ins, e aqui o tempo expiratório até o final, tudo bem? Lembra que a gente identificou isso na curva de fluxo. É importante você reconhecer as fases do ciclo ventilatório em cada curva para você saber qual é o funcionamento dela. Viu que é diferente, né? Na curva de fluxo, eu tenho ela voltando à linha zero, na curva de pressão ela já não retorna à linha zero. Quando o meu paciente está em PCV, na curva de pressão, eu tenho aquela onda quadrada, eu tenho a pressão constante. E quando o meu paciente na curva de fluxo está em PCV, aqui ó, eu tenho essa curva descendente. Então, sempre comparar, o que a gente vai verificar? O padrão das curvas diante dos modos, como elas se comportam em cada modo, PCV, VCV, e como que é cada uma delas, né? Pressão tempo, fluxo tempo e volume tempo, tudo bem? Então, vamos continuar aqui, ó. Vamos identificar a pressão de pico e PIP. Também já tinha dado uma adiantada, mas vamos dar uma reforçada, né? Então, aqui, ó, pressão de pico é a pressão máxima alcançada. Então, aqui, ó, eu tenho uma PIP de 0, aqui eu tenho dentro da escala numérica, né? Eu tenho aqui 0, eu falei PIP de 0, mas não é. Eu tenho aqui, ó, 0, 10 e provavelmente aqui é o quê? Aqui é 20, tá? É uma escala que ela está indo de 10 em 10, isso eu consigo ajustar no ventilador. Como que eu quero que seja essa escala? De 5 em 5, de 10 em 10, de 15, de 20? Aqui está uma escala de 10 em 10, ela está subindo de 10 em 10. Então, eu tenho aqui, ó, na metade 5 e bem aqui eu tenho 15, mais ou menos, ó, 15, tá? 15. E aí, se eu vejo aqui a pressão de pico, eu consigo imaginar, já que a pressão de pico é a pressão máxima de via aérea, eu consigo imaginar que, e eu sei que a minha PIP aqui, ó, só olhando aqui, eu sei quanto é que é a minha PIP. A minha PIP é de 5, eu estou vendo aqui, ó, né, 0, 5, ó, se aqui é 10, a metade é 5, eu estou vendo que o paciente ele tem uma PIP de 5, eu não estou nem vendo valores, tudo bem? Eu não estou nem vendo valores. Eu sei que aqui o meu paciente ele está com uma PIP de 5, e aí eu sei que a minha pressão inspiratória aqui nesse momento, ó, se aqui deve estar chegando a 10, 15, né? Então, eu tenho 15 mais 5, então eu tenho 20. Então, eu tenho uma pressão inspiratória ali, algo em torno de 15, tá bom? De 15, eu acho que aqui é 10, 10, se bem que aqui é 10, 15, ó. Né? Aqui é 10, 15, 5, 10. É isso mesmo. Aproximadamente 10, não, aqui é 20, gente. Aqui é 20, tá? Aqui é 20. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui, ó, 15 mais 5, uma pressão de pico de 20, é isso mesmo, tá? Então, aqui, só de olhar o gráfico, vendo essa escala que está ajustada aqui, ó, então, de 10 em 10, aquilo conforme que eu falei, 10, 20, aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 5, eu tenho uma PIP de 5 e uma pressão inspiratória de 15. E aí, eu tenho uma pressão, está gerando uma pressão de pico de 20. Então, todas as incursões vão ser o quê? Vão ser 20. Todas as incursões, a pressão máxima da via aérea é 20. E a PIP, ela é ajustada, perceba que em todos os ciclos eu tenho o quê? A PIP de 5. Ela não retorna à linha zero. Vamos continuar aqui? Vamos lá. Aqui, deixa eu ver o que eu trouxe aqui. Vamos lá. Tá, isso aqui é uma imagem. Achei que isso aqui era um vídeo. Então, vamos continuar aqui, ó. O que a gente consegue observar do nosso paciente? Aqui. Vamos lá. O que a gente consegue identificar aqui do nosso paciente, né? Veja bem, olha só. Essa ventilação aqui, né? De acordo com tudo que eu já falei, agora a gente vai treinar, de acordo com tudo que eu falei aqui. Nessa ventilação do nosso paciente, essa ventilação do nosso paciente aqui, ela tá normal? Né? Você consegue ver alguma assincronia?
Você consegue ver todos o ciclo, você consegue identificar o padrão normal diante de tudo que a gente já viu na última aula? Aqui, se eu desse para você e falasse assim, você consegue identificar se esse paciente aqui tem alguma assincronia? Olhando pela curva, volume não, que a gente ainda não estudou, mas olhando aqui pela curva, fluxo e pressão, principalmente pressão, que é o que a gente está vendo agora, você consegue identificar se esse paciente está sincrônico ou assincrônico? Se tem alteração dessa curva? Não tem, né? Não tem. Então, aqui, quando você está monitorizando, que você olha esse padrão, vamos começar a identificar o que a gente tem aqui? Vamos começar a identificar o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho paciente em PCV, eu tenho meu disparo realizado pelo ventilador, meu paciente não está entrando, eu tenho aqui uma PIP de 5, uma pressão de pico de 15 aproximadamente ali, né? 15. Eu tenho ali, né? Então, aqui, ó, pressão, a pressão ela não vai variar, a PIP ela não vai variar, eu tenho a minha fase INS, eu tenho a minha fase EIS, então tá tudo certinho aqui, consigo identificar as fases, consigo identificar a forma de onda, sei que não tem alteração, então tudo que a gente viu até agora foi o padrão normal, para a gente poder conseguir identificar o padrão anormal depois, tá? Ah, não, é um vídeo, gente. Eu imaginei que... Então, aqui, ó, um videozinho, né? Então, dá uma olhada nesse vídeo aí. Eu tinha certeza que eu tinha colocado um vídeo, mas... O que a gente consegue observar aqui, ó? Normal, né? Ventilação normal, tá? O paciente, ele está entregue na ventilação. Ó, aqui ele tá... Deixa eu dar de novo aqui. Bora ver se ele vai. O paciente está entregue na ventilação, ó. Todos os ciclos são disparados pelo paciente, eu não tenho alteração de curva, nem de pressão, nem de fluxo, nem de tempo. Isso aqui é um paciente que ele está ventilando. É isso aqui que você busca, tá bom? Quando você for fazer a monitorização da ventilação mecânica, dos gráficos ventilatórios, é isso aqui que você está buscando. É essa perfeição. Eu costumo dizer que isso aqui é o gráfico de livro, porque é um desafio muito grande para a gente, deixar o paciente ventilando assim, ainda mais se é um paciente que evoluiu ali por uma insuficiência respiratória, aí esse paciente ele tem uma relação PF ruim, ele é um paciente que está desaturando, que tem um drive exacerbado, nosso paciente ali com SDRA, tá? Então é um paciente que vai ser difícil a gente manter uma curva tão linda como essa aqui, tudo bem? Próximo ponto que a gente vai ver é o quê? É o Stress Index. Esse Stress Index a gente avalia na curva de pressão, tá? Pressão-tempo. O que é o Stress Index? Então, vamos avaliar aqui comigo? Olha aqui, vamos olhar a imagem junto comigo para a gente ir avaliando junto, tá? Esse teste, o Stress Index, ele é um teste que ele é não invasivo e ele é realizado beira-leito, lá na curva do ventilador, na curva de pressão-tempo. Então, beira-leito, na monitorização gráfica, você vai fazer a avaliação do Stress Index. É importantíssimo que você saiba realizar essa avaliação, tá bom? Então, só reforçando, ela é feita na curva de quê? Avaliado na curva pressão-tempo do ventilador. É importante você ajustar o modo ventilatório em VCV, tá bom? Então, você ajusta em modo VCV com uma onda quadrada, que aí você consegue ter uma boa leitura, tá? Então, você coloca uma onda quadrada. Então, você consegue ver aqui, o que a gente tem aqui, ó? Curva pressão, são essas curvas aqui, e aqui eu tenho, ó, volume, curva de volume, lembra? De fluxo, isso aqui é fluxo, né? Lembra que vem para zero, ó? Vem para zero, quadrado, onda de fluxo quadrada, para quê? Para fazer monitorização do meu paciente, e aqui curva de pressão, ó, não toca a linha zero, não toca a linha zero, né? Lembra que quando o paciente está ventilando a volume, a curva de pressão, ela tem essa forma aqui, ó, lembra? A curva de pressão, quando o meu paciente está sendo ventilado em VCV, eu tenho esse formato da curva de pressão,
Lembra que a gente viu lá na aula da forma de onda, pressão, tempo? Então, é isso que vai encontrar, tá? Então, eu tenho aqui, ó, veja que eu tenho um ângulo, agora que eu quero desenhar, não sai esse ângulo, né? Veja que eu tenho um ângulo reto, é para eu ter um ângulo reto aqui, um ângulo não, uma reta, uma linha reta aqui, tudo bem? Esse é o padrão normal. Esse é o padrão normal que a gente vai precisar, a gente vai precisar encontrar no nosso paciente. E aí, o Stress Index, deixa eu apagar aqui. O Stress Index, ele é um parâmetro. Por que você vai avaliar, Cintia? Por que eu vou avaliar o Stress Index? Você já me falou que ele é um teste que eu vou realizar beira-leito, na monitorização gráfica, eu vou colocar em VCV, estipular uma onda quadrada. E ele, o que ele vai dizer? O que o Stress Index ele vai trazer para a gente? Ele é um bom parâmetro para medir a elastância do sistema respiratório, tudo bem? Ele vai conseguir avaliar para a gente, ele vai conseguir nos dizer quanto que esse alvéolo está sendo sobredistendido ou quanto esse alvéolo está precisando ser recrutado. O Stress Index, ele vai dizer para a gente que, por exemplo, aquele sistema respiratório, aquela pressão, aquele volume, todos aqueles parâmetros que eu estou ajustando, volume, pressão, PIP, ele vai me dizer se eu estou esgarçando o meu alvéolo, se eu estou dando pressão demais naquele alvéolo, ou se eu estou dando pressão de menos e os meus alvéolos estão desrecrutados, se os meus alvéolos estão mais fechadinhos. E tudo isso vai impactar no quê? Vai impactar na mecânica respiratória do meu paciente, tá bom? Então, se eu tenho alvéolos mais colapsados, se eu tenho alvéolos ali que são mais difíceis de abrir, né? Estão colapsados, então eles são mais difíceis de abrir. Vamos imaginar um balão. Quando você vai encher um balão, você não precisa colocar mais pressão, fazer mais força para iniciar, porque o balão está o quê? O balão está fechadinho, né? Eu tenho aquele balão ali que está fechado, e aí eu preciso botar mais ar, porque ele está fechado, então eu preciso de mais pressão, então aí eu aumento mais a pressão, eu tenho mais chance de lesão, né, de lesionar os alvéolos que estão mais abertos, porque eu estou gerando muita pressão para tentar abrir um alvéolo fechado. Então é isso que o Stress Index vai me dizer. Quando eu olho para o Stress Index, eu consigo dizer o quê? Nossa, a minha pressão dentro do alvéolo ela está causando sobredistensão. Ou então eu vou olhar e vou dizer, não, as pressões, os níveis de pressões, eles estão ok, estão bem, não estão causando nem sobredistensão e nem colapso. Ou então eu posso olhar para o Stress Index e vou dizer, eu tenho unidades alveolares que podem ser recrutadas, eu não estou num nível ótimo de pressão dentro do meu alvéolo. É isso que o Stress Index vai dizer para você, tudo bem? E como que a gente vai avaliar? Então, a gente tem 3 padrões, tá? O Stress Index, ele é... Qual é o valor dele? Então, a gente tem aqui, ó, Stress Index igual a 1. O que seria um Stress Index igual a 1? Você tem aqui, ó, aquilo que eu falei, uma linha reta na curva de pressão-tempo. Você vai traçar aqui, eu não tenho, acho que eu não tenho como... Vou tentar, né? Você tem aqui, ó, você vai pegar na curva de fluxo e você vai traçar uma reta aqui, ó. Na curva de fluxo, você vai traçar uma reta, tudo bem? E nessa reta, você vai, entre essas duas retas, você precisa ter o quê? Uma linha reta. Se você vê essa linha reta, significa que você tem um Stress Index igual a 1. Significa que lá dentro do seu alvéolo não está ocorrendo sobredistensão. Significa que os valores de volume controlado, que o seu paciente está em VCV, os valores de volume controlado e PIP, eles estão bons. Então, você não precisa ajustar. O seu paciente ele não está tendo uma ventilação ali agressiva, né? Uma ventilação que pode estar gerando riscos de lesão induzida pela ventilação mecânica, tudo bem? E aí a gente tem o Stress Index maior que 1.
né? Maior que 1. Significa que eu não vou ter mais, né? Claro, não vou ter mais essa reta. O que eu vou ter agora? Agora eu vou ter o quê? Uma concavidade nessa curva, uma concavidade voltada para fora, uma concavidade voltada ali para cima, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, uma concavidade. Mais uma vez, eu traço a linha reta. Você pode pegar uma régua lá na hora, né? Oh, meu Deus, o primeiro saiu retinho, mas o segundo... Então, eu posso traçar uma reta aqui, posso pegar uma régua, e agora eu preciso traçar uma reta. Preciso traçar uma reta. Concorda comigo que aqui eu não tenho uma reta? Concorda comigo que ele está fazendo isso aqui, ó? Deixa eu apagar, que não ficou legal, não. Ó. Eu precisava ter, eu vou desenhar mais para cima, né? Eu precisava ter uma linha reta. Uma linha reta. Mas você está vendo aqui, ó, essa concavidade aqui, ó, tá vendo? Essa concavidade voltada para cima. Isso aqui está dizendo que eu tenho o quê? Um stress index maior que 1. Eu tenho um stress index maior que 1. E isso está me dizendo que eu estou causando uma sobredistensão. Os meus alvéolos estão sendo o quê? Distendidos demais. Está ocorrendo aquele estiramento que eu não quero causar na ventilação, porque eu sei que aquele estiramento vai causar lesão induzida pela ventilação mecânica. E aí, por que ele está ocorrendo, Cíntia? Por que eu tenho essa curva aqui, ó? Eu não tenho mais um ângulo reto, eu tenho essa curva. Por quê? Provavelmente o seu VC está muito alto ou a sua PIP está muito elevada, tá bom? Ou a sua PIP está muito elevada. E provavelmente a sua driving pressure está maior que 15 nesse momento aqui. Então, veja bem, só de olhar no gráfico, muitas vezes eu não preciso pedir uma pausa, pedir uma driving pressure, né? Fazer a pressão de pausa menos a PIP para saber a driving pressure. Olhando o stress index no paciente em VCV, olhando a curva pressão-tempo, eu consigo dizer que esse alvéolo está sendo sobredistendido. Como que eu vou corrigir isso aqui, Cíntia? Ou você vai diminuir o seu VC, seu volume controlado, ou você vai diminuir a sua PIP. Qual você vai escolher? Aí vem o raciocínio clínico, né? Aí vem o raciocínio clínico. Aí é quando a gente separa os meninos, os homens dos meninos, né? Porque você pode muito bem ver lá no... aprendi, Cíntia, que tem que diminuir a PIP. Aprendi que tem que diminuir o VC. Não, isso aqui você vai avaliar. Você vai avaliar, vou te dar um exemplo agora. Você tem uma gasometria e o seu paciente, ele tem uma relação PO2 tecnicamente ali, né? Dentro do possível, uma relação PO2 boa. Você tem uma PO2 boa. Em compensação, a PCO2 do seu paciente está elevada. É um paciente que ele já está ali passando, quase ultrapassando a hipercapnia permissiva. E aí você vai diminuir quem? Você vai diminuir VC ou vai diminuir PIP? Você vai diminuir quem? A PIP. A PIP, porque eu estou com uma relação PO2 boa. E nesse momento, a minha prioridade é aumentar, melhorar a ventilação ou manter essa ventilação. Se eu diminuir o volume controlado, eu diminuo a ventilação e o meu paciente vai reter mais CO2. Ora, o seu paciente já estava retendo CO2 e é isso que você não quer. Então, nesse momento, você pode o quê? Diminuir a PIP e aí você reavalia novamente o stress index desse paciente, tudo bem? Ou, outro exemplo, o seu paciente ele pode estar com um parâmetro até que razoável de PCO2, porém a PO2 dele não está tão boa assim. E aí o que você vai fazer? Você vai diminuir o volume corrente desse paciente, o volume controlado, e você vai priorizar, você vai manter a PIP, porque naquele momento, o que você quer? Qual é o seu objetivo? Lembra, você tem que ter um objetivo clínico para o seu paciente. Naquele momento, o objetivo é o quê? Otimizar
a oxigenação, a troca gasosa, né? Aumentar a PO2 dele. Então, eu vou diminuir a PIP? Não vou, eu vou diminuir o volume controlado. Outra coisa, outro exemplo, o seu paciente ele está hemodinamicamente instável, é um paciente que está com droga vasoativa, com noradrenalina de 40 ml/hora, é um paciente que está chocado, está hipotenso, e aí eu tenho PIP e volume controlado para diminuir. Eu sei que a PIP ela tem um impacto muito grande no retorno venoso, diminui retorno venoso e com isso eu diminuo a pressão arterial. Se eu diminuir essa PIP, eu vou ajudar a hemodinâmica do meu paciente? Vou ajudar. Então, se é um paciente que ele tem uma boa ventilação e tecnicamente está com... eu consigo manter, deixar aquela PO2 diminuindo um pouco mais essa PIP, então eu posso diminuir a PIP para melhorar o quê? A hemodinâmica do meu paciente. Então, é isso que você precisa pensar, sempre colocar na balança os riscos e benefícios, tá? Os riscos e benefícios. Então, não é simplesmente você ver, eu posso diminuir. Não, você pode diminuir VC ou você pode diminuir a PIP. Tá, mas quando que eu vou diminuir um e quando que eu vou diminuir o outro? Agora você já sabe. Quando que você vai diminuir o volume controlado e quando você vai diminuir a PIP. Ok? Beleza? Vamos continuar. Stress Index maior que 1. O que é o Stress Index maior que 1? É quando você tem a concavidade voltada para baixo. Ó, aqui a concavidade estava para cima, né? Então, aqui eu tenho côncavo, né? A curvinha côncava voltada para cima. E aqui, quando eu tenho a concavidade voltada para baixo. Então, mais uma vez aqui, ó, eu pego a linha, traço a linha na curva e eu vou avaliar esse pedaço. Então, concorda comigo que ela está côncavo? Ela está assim, ela não está uma linha reta? O certo era ter o quê? Uma linha reta. E ela está com uma concavidade voltada para baixo. E isso significa que eu tenho o Stress Index menor que 1. Se ele está menor que 1, significa que eu tenho áreas, unidades alveolares que podem ser recrutadas. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso aumentar a PIP ou aumentar o volume controlado. Então, quando eu quero otimizar o Stress Index do paciente, quando eu avalio e eu quero otimizar o quanto de pressão, o quanto esses alvéolos estão recebendo de pressão, lembre-se, meu paciente está em VCV, ventilando em VCV, e aí eu consigo, inclusive, titular a PIP pelo Stress Index. Se eu ajusto uma PIP e essa PIP está causando aqui um Stress Index maior que 1, significa que essa PIP ficou muito alta. Se eu ajustei uma PIP, por exemplo, de 5, e aí eu vi essa concavidade, significa que essa PIP ela está deixando unidades alveolares colapsadas, então eu posso aumentar mais essa PIP. O que eu almejo aqui? Qual é o meu alvo? É deixar uma linha reta, um stress index, né? Uma linha reta na curva pressão-tempo. É isso que eu quero. E quais são os parâmetros que eu vou ajustar? Volume controlado e PIP. Consigo titular a PIP por essa curva, pelo stress index, consigo fazer isso. E lembrando que eu não quero causar nem sobredistensão e nem unidades alveolares colapsadas, ok? Ficou claro até aí? Eu acredito que tá beleza, né? Tá tranquilo.